O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Deste modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir, sem nada entender. Havereis de olhar, sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, nesta quinta-feira da 16ª semana do tempo comum, nós então estamos diante da palavra de Deus. Palavra esta que sempre vem para nos reorientar nos caminhos do Senhor. A primeira leitura que nós ouvimos do profeta Jeremias, o profeta das lamentações, porque chega até a pontos de grandes reclamações pelo sofrimento e perseguição, mas ele hoje no texto apresenta para nós o seu envio ao povo, pelo próprio Deus, para denunciar os pecados do povo, em Jerusalém mesmo, o centro da fé, a nova Sião, a Sião que deixa-se ser envenenada pela maldade e pelo pecado. E o profeta então tem essa grande missão de ir como porta-voz do Deus vivo, o Deus verdadeiro, denunciar o pecado dos letrados, dos não letrados, denunciar o pecado das autoridades religiosas, políticas, e o pecado que é dividido em dois grandes pecados do povo de Israel. Primeiro, abandonar a fé ao Deus verdadeiro, ao Deus que é a água pura, a água que realmente sacia a sede espiritual e que caminha com esse povo. Abandonar a verdadeira cisterna, fonte de água viva, que é a palavra de Deus, que fala do Deus vivo, o Deus Criador, que caminha com esse povo. Para cavar cisternas onde vão buscar águas impuras. Ou seja, aí entra o segundo pecado, além de abandonar a água pura, o verdadeiro Deus, ainda começa esse povo a adorar os deuses de Baal, os deuses falsos, a água impura, a água suja. E por isso, os dois pecados aí de Israel, abandonar o verdadeiro Deus, que já é um pecado grave, e para complementar, surge um outro pecado, mais grave ainda,
adorar Deus inexistentes. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, vem ao encontro do povo, vem para saciar a sede do povo, mostrando-lhe mais uma vez, através do profeta Jeremias, o verdadeiro Deus, que é Ele mesmo, que vem em misericórdia do povo que afasta dele. E aqui é bom a gente olhar para a gente mesmo, porque como é que nós temos dificuldades em perdoar? Coisas tão pequenas nós levamos tão a sério em relação à convivência com as pessoas, temos tantas dificuldades, coisas tão pequenas nos levam a grandes sentimentos desnecessários e às vezes até rancores e raivas, até ódio, mas não paramos para pensar como é que Deus nos perdoa, e nos perdoa constantemente, nos perdoa diariamente. Então é preciso que nós olhemos também para nós, como é que nós alimentamos, como é que nós trabalhamos, como é que nós ratificamos a nossa vida cristã, e aí na sua família é importante que você também analise isso diante das pessoas, no âmbito do perdão, da misericórdia também. E depois, olhando aqui para o texto do Evangelho, Jesus é surpreendido com os discípulos que lhe perguntam por que ele fala em parábolas. E aí Jesus vai explicar, olha, eu falo em parábola para tornar-se mais fácil a compreensão. Conforme o profeta Isaías já disse, muitos vão ouvir, não vão escutar, muitos vão estar diante da palavra de Deus, mas não vão entender, muitos vão fingir, muitos também vão estar perto, porém longe, não vão dar atenção como deveria, outros ainda vão compreender e distorcer do jeito que quer, mas vós não. Vós foi dado essa graça de entender a mensagem para poder anunciá-la verdadeiramente a todos, anunciá-la verdadeiramente para os povos. E aí Jesus vai orientando que os que não querem ouvir ou que ouvem a palavra, mas não entendem, é porque não abre o coração, o espírito, não querem entender a palavra de Deus e por isso mesmo não vão compreender, porque fecham em si mesmo. E Jesus, quando fala isso, ele está falando para aquele povo daquele tempo também, as autoridades, o farisaísmo, os fariseus, os mestres da lei, os sacerdotes do Antigo Testamento, que, como falou o profeta Isaías, estavam todos surdos, mudos, incapazes de abrir o espírito à compreensão da mensagem da salvação que Jesus traz para todos. Mas alguns ali começam a entender, tropeçando numa pedra e outra, que são os discípulos. E alguns que, mesmo não compreendendo, mas vão seguindo a Jesus porque vê que ele traz coisas boas. E entre elas, claro, a salvação para todos, ele mesmo a salvação. Aqui também é necessário que nós saibamos abrir o nosso espírito para entender a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação, a verdade que é Jesus Cristo, porque às vezes nós também tendenciamos a achar que aquelas verdades que trazemos dentro de nós são as verdades em sintonia com a verdade revelada que é Jesus Cristo, a verdade plena. Então é bom que a gente reflita um pouco também sobre isso. É preciso que ouçamos a mensagem, ouçamos a palavra de Deus, é preciso que a gente enxergue a palavra de Deus, é preciso que entendamos nossas limitações, é preciso que também entendamos as limitações alheias, para que nós sejamos sinais do amor de Deus. Água também, numa ordem menor, em Cristo, que é a água absoluta, para os outros, para que as pessoas possam beber na fonte verdadeira que é Jesus Cristo, através do nosso testemunho de fé. E a Eucaristia, que hoje lembramos de modo especial, mesmo agora não podendo comungar, estando ainda
afastados por conta da pandemia, nós então estamos em comunhão espiritual com o Senhor. Isso é o que é importante, essa comunhão espiritual, comunhão física também, emocional, através da fé e através da espiritualidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.